Meu amigo, hoje é decisão. Hoje é final para o Fluminense. Fluminense e Mamelodi na última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes. E não tem desculpa. É vencer ou vencer. Tô chegando nessa manhã com um vídeo de pré-jogo dessa decisão e quero te convidar para juntos fazermos mais um vídeo especial para o nosso canal Meu Tricolor depois da vinheta. Fala, torcida tricolor, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o canal Meu Tricolor. Muito prazer, eu sou o Fagner. Sempre uma alegria, sempre uma felicidade estar diante da presença de todos vocês. Hoje é quarta-feira, 25 de junho de 2025. Quarta-feira eu quero primeiramente agradecer a Deus por mais esta oportunidade. Um dia muito especial para todos nós. Dia este que vamos classificar para oitavas de final da Supercopa do Mundo de Clubes da FIFA. A primeira da história e nós estamos fazendo história, tá? Quero pedir o teu apoio, o teu carinho, que é fundamental para o nosso canal seguir crescendo. Você que é um apoiador, você que gosta do meu trabalho, deixa o teu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Preciso muito também da tua inscrição para poder a gente seguir crescendo, tá? Comenta, deixa o teu placar aí, se você é um bom palpiteiro e se você puder seguir nos ajudando, compartilha os nossos vídeos nas tuas redes sociais. Beleza pura? Bom, eu quero começar dando aqui um recado muito importante para o Fluminense. Ontem nós vimos um sul-americano, não brasileiro, mas argentino, pagando mico, dando o maior vexame na Copa do Mundo de Clubes. Tô falando do Boca Juniors. Tomou o primeiro gol da Copa do Mundo contra o Auckland City e pior, não conseguiu vencer o time semi-amador. Os caras trabalham, ganham ajuda de custo e os caras empataram contra o Boca Juniors. Então, cara, uma soberba violenta, uma falta de atenção violenta, e isso não pode acontecer hoje, tá? A gente teve aí o exemplo contra o Sun. Contra o Sun a gente dormiu depois da parada técnica e duas subidas dos caras, os caras fizeram 2 gols. Então a gente tem que ficar muito atento e não pode dar mole, não pode bobear com essa situação, tá bom? Mamelodi Sundowns e Fluminense é hoje às 4 horas da tarde aqui de Brasília, 3 horas da tarde, horário local, tá? Vai estar um solzinho abençoado. O estádio é o Hard Rock Stadium, tá? Lá em Miami. Não é mais no MetLife Stadium. Só se o Fluminense chegar na semifinal ou na final que o Fluminense volta a jogar no MetLife Stadium, tá? A transmissão é da TV Globo, TV aberta, vai passar na Sport TV, vai passar também na DAZN e também vai passar na Cazé TV, tá? No YouTube. E o retrospecto é a primeira vez, o primeiro confronto entre Fluminense e Mamelodi Sundowns na história, tá? Tomara que, cara, a gente possa jogar muita bola e vencer esse primeiro duelo e decisivo contra o Mamelodi Sundowns, tá bom? Daqui a pouquinho eu vou te falar os pontos fortes e fracos do nosso adversário e claro também que a gente vai falar do nosso Fluminense, tá? Agora vamos lá. Tô subindo para vocês aqui agora a tabela do nosso grupo, a tabela da nossa chave. Como vocês estão vendo aí, Fluminense está em primeiro com 4 pontos na tabela de classificação, com saldo de 2 saldos de gol, tá? O Borussia tem 4 pontos também, mesma pontuação que a gente, e 1 saldo de gol. O Mamelodi tem 3 pontos, ou seja, tá tudo aberto. Se o Mamelodi vencer o Fluminense, ele ultrapassa o Fluminense e praticamente elimina o Fluminense da Copa do Mundo de Clubes. E aí, meus amigos, o que acontece? O negócio está muito aberto. O Fluminense, ele tem que pelo menos empatar para poder ele se classificar para a oitava de final. O empate já leva o Fluminense à oitava de final. Só que provavelmente o Borussia vai ganhar o Sun e a gente passaria em segundo colocado, tá? Ainda não tem uma avaliação bacana, se isso é bom, se isso é ruim. A gente precisa avançar. Essa é a grande verdade. O que vier, veio. O negócio é a gente tá lá na oitava de final da Copa do Mundo de Clubes. Só que o Fluminense, ele ontem finalizou a sua preparação e aí o Renato Gaúcho deu uma entrevista coletiva no final da noite, que é padrão da FIFA, e disse o seguinte: nós sabemos que temos a vantagem do empate, porém a gente não vai jogar para empatar, a gente vai jogar para vencer. Esse é o nosso lema, a gente entra para poder vencer. E aí, pensando nessa possibilidade, o Fluminense ele vai jogar bola hoje. E para mim tá super correto que se você entra com o resultado debaixo do braço,
o outro time pode te envolver, a tua cabeça pode estar pensando no empate e você vai sair derrotado. Então tem que estar atento e buscar a vitória. É como se não tivesse vantagem nenhuma. Essa é a regra. Não tem vantagem. Vamos entrar e vamos fazer o nosso papel. Até porque a vitória, ela traz um benefício financeiro. O empate também traz. A vitória classifica, o empate classifica, mas você tem que deixar isso para consequência. Deixa isso para resultado. Então é importante demais o nosso Fluminense buscar a vitória, tá? Se o Fluminense vencer, por exemplo, por 1-0 e o Borussia vencer por 2-0 ou mais gols, o Fluminense, mesmo com a vitória, passa em segundo lugar, porque o Borussia ultrapassa o Fluminense no saldo de gol. Então, independente do que vai acontecer entre Borussia e Ulsan, não estou preocupado com isso, tá? Acho que o Borussia vai ganhar, mas a minha preocupação é em o Fluminense vencer o Mamelodi Sandal hoje, sem sombra de dúvida. 1-0, 2-1, 3-2, não importa. Hoje nós queremos a vitória, que é para passar com vitória, para passar com 7 pontos, entendeu? E dar essa força, essa moral pra gente chegar bem na oitavas de final, beleza? Deixa eu te atualizar agora quanto que o nosso Fluminense ele já arrecadou até aqui, nessa última rodada da fase de grupos, apenas em 3 jogos, tá? Vai fazer o terceiro jogo. Em 2 jogos, quanto que o Fluminense arrecadou? Só por participar, o Fluminense ganhou 85 milhões, tá? Com empate contra o Borussia Dortmund, 5 milhões, aproximadamente, 5 milhões e meio. Com a vitória contra o Ulsan, 11 milhões de reais. E aí, se vencer hoje o terceiro jogo contra o Mamelodi, mais 11 milhões de reais. Vencendo e classificando, preste atenção nisso, classificando para oitavas de final, só em classificar, o Fluminense arrecada mais 42 milhões de reais. Sabe quanto que dá isso de total? 155 milhões de reais e o Fluminense só jogou 3 jogos. Ainda vai jogar a oitavas de final. Tô pensando nessa condição. Só para você ter uma ideia, a Libertadores pagou 137 milhões de reais pra gente, que fomos campeões em 2023. Então, a premiação é absurda. Sabe, a premiação é fantástica. É extraordinário. O Fluminense não pode dar mole nessa condição, tá bom? Agora vamos lá. Deixa eu falar para vocês como que vem o Fluminense. Vou subir aqui o campinho para trazer o provável Fluminense e o provável Mamelodi Sundowns. Vamos trazer aqui uma análise que o Fluminense tem que fazer e não tem que fazer a mesma coisa como a gente vai falar do Mamelodi Sundowns, tá bom? Provável Fluminense, campinho na tela para vocês aí. Fábio no gol, Samuel Xavier na lateral direita, Thiago Silva e Freitas mantido na zaga. Com René na lateral esquerda, Hércules, Martinelli e Nonato no meio de campo fazendo a trinca de volantes. Com John Arias, Canóbio e Everaldo, tá? Esse é o provável Fluminense para enfrentar o Mamelodi logo mais, às 4 horas da tarde, horário de Brasília. Fagner, por que o Renato mudou todo mundo contra o Ulsan e colocou todo mundo que era contra o Borussia Dortmund? Porque cada jogo é um jogo. E aí ficou muito nítido, muito claro que contra o Ulsan a gente tinha que adotar um tipo de estratégia. Aí você pode dizer, funcionou? Não funcionou? É normal. Às vezes vai funcionar, às vezes não vai funcionar. Mas durante a partida você tem as substituições que você pode ir trocando. E aí você vai ajustando. O Renato foi ajustando, tirou o Ganso, tirou outros jogadores. O Keno entrou muito bem, Nonato entrou muito bem, fez gol. O Keno entrou e fez gol. Entendeu? Então assim, são coisas que acontecem. Só que hoje é um outro adversário. Hoje o adversário é o Mamelodi, que é um embate mais físico, é um embate que te permite, que te traz mais velocidade, sabe? Em questão de contra-ataque. E o Fluminense tem que estar mais resguardado, o Fluminense tem que estar mais preparado para esse tipo de embate. E pensando nisso, Samuel Xavier, René lá do outro lado, entendeu? Martinelli, Hércules e Nonato fazem essa trinca no meio de campo para poder fortalecer mais o meio. Ah, mas aí não tem ligação de criação? Quem disse? Nonato enfiou várias bolas pro Arias no primeiro jogo contra o Borussia Dortmund e a gente viu isso. Então assim, Martinelli, Nonato, Hércules também, são caras que chegam ao ataque, mas tem pulmão para poder fazer essa subida e essa descida. Então esse é o provável Fluminense. Mas Fagner, ele tirou o Cano e o Everaldo. Questão tática, tá? E muito importante. Hoje a tática ela vai fazer muita diferença. Ah, mas o Everaldo não tem a técnica, não tem a qualidade. Eu sei disso, mas eu imagino que o Renato tá trabalhando nisso. Renato tá pedindo para ele, cara, você tem oportunidade, você vai lá e chuta. Por favor, a gente precisa de gol hoje. E se você puder fazer o gol, você vai ajudar a gente.
Então acho que o Everaldo ele entra hoje para poder fazer mais essa questão tática do que o próprio Cano para poder nos ajudar, beleza? Importante demais nessa terceira rodada. Quem tá pendurado, e aqui o pendurado não é com 2 cartões amarelos não, tá? Na Copa do Mundo é com 1 cartão amarelo só que você fica pendurado, 2 você tá fora. Nonato, Martinelli e Keno estão pendurados para essa partida contra o Mamelodi. Se tomar o cartão amarelo, não joga a primeira partida, não joga as oitavas de final, primeira partida. Não joga as oitavas de final. É tudo mata-mata. E o mata-mata começa até de hoje. Se o Fluminense passar, ele vai para oitavas. Hoje, como é mata-mata, eu falei, é sétima de final. Então assim, é mata-mata. Tem que vencer para poder avançar bem, com confiança, com moral. Já avançou Botafogo, já avançou Palmeiras e ontem avançou Flamengo. Na verdade, já tinha avançado porque já estava em primeiro lugar. Então só falta o nosso Fluminense para ser o 4º brasileiro classificar e chegar todo mundo na oitava de final. Entendeu? Então assim, não podemos bobear. E outra coisa importante, foco total durante a partida. Não é um jogo para cochilar. Nenhum jogo é para cochilar. Só que esse é clima de final. Não pode bobear, não pode dar mole. Então tem que entrar ligado e durante os 90 minutos tem que estar atento. Tem que estar atento para poder não dar mole, não bobear, para poder ir para cima do Mamelodi e buscar os gols e buscar a vitória. Essa é a grande verdade, tá? Quando tiver oportunidade, troca bastante posse de bola, mas com agressividade. Atenção na marcação e quando tiver oportunidade tem que ser letal, tem que fazer com que os chutes eles tenham eficiência para poder acontecer os gols, beleza? Deixa eu te trazer aqui agora o provável Mamelodi para enfrentar o Fluminense nessa tarde. Campinho na tela para vocês. No gol eles vão ter o Williams, né? Eu sempre falo a gente. O Mudal, lateral direito, com Cupido e o Kekano na zaga. Lunga na lateral esquerda, com Mokoena, Allende e Zuani, fazendo ali a parte do meio de campo. Aqui é o perigo. Lucas Ribeiro, atacante, Arthur Salles, atacante pelo outro lado, e Reiners, que é o centroavante. O técnico deles é o Miguel Cardoso, o português, tá? Cara, para falar do Mamelodi, eu vou falar para vocês o seguinte aqui. É um time que tem nesse brasileiro, Lucas Ribeiro, quero até chamar atenção aqui, tá? Acho que o Fluminense, como ele gosta de enfrentar um jogador, esse jogador ser destaque, o Fluminense contratar ele, acho que esse garoto poderia ter oportunidade com o Fluminense, hein? Atacante, mas que joga pelo meio, canhoto, habilidoso, tem drible, tem chute e tem velocidade, tá? Vou colocar pra vocês aqui agora uma foto, olha essa foto aí. Essa foto, ele recebe o passo no meio, ele corta o primeiro volante do Borussia Dortmund e coloca na frente. O zagueiro vai cortar a bola e tem outra foto aí que ele já passou pelo zagueiro. Por quê? Muita explosão, muita velocidade. Cai cara a cara com o goleiro Kobel do Borussia Dortmund e tira do goleiro, faz 1-0. Então, para você ter uma ideia, o Mamelodi saiu na frente contra o Borussia Dortmund. Depois que vacilou, a gente vai falar aqui dos erros e o Borussia Dortmund virou. Então é para tomar cuidado com o Lucas Ribeiro, tomar cuidado com o Reiners, que é o centroavante, também fez gol, tá? Sendo que no segundo tempo, aos 77 minutos, tá? Eu não sei se isso dá 30 minutos, alguma coisa assim, 32 minutos, entrou o Lebo Motiba. Lebo Motiba entrou do banco de reserva. O cara entrou e no minuto 90, 45 do segundo tempo, o cara foi e fez o gol. O terceiro gol do Mamelodi contra o Borussia Dortmund. O jogo foi 3 no Mamelodi, 4 Borussia Dortmund. Não é um time bobo, não é um time que vai vender barato a derrota dele pro nosso Fluminense. Então, tem os pontos positivos, eles atacam em muita velocidade, é um time muito alegre, tá? Só que, da mesma forma que eles têm os pontos positivos, eles têm os pontos negativos. Lateral, o Fluminense tem que estar atento ao Mudal. O Mudal é um lateral, camisa 25. Tô colocando a foto dele aí, ó, junto com o Lucas Ribeiro. Ele avança demais e não marca nada na defesa. O Arias vai ter oportunidade... Arias não, no caso o Canóbio, vai ter oportunidade de fazer o que quiser ali. Só que vai ter deficiência também pro lado do Arias. Só que é nessa parte que eu quero chamar a tua atenção. Olha essa foto que eu vou colocar para vocês aí agora. Essa é o time, a pontuação do time contra o Borussia Dortmund. Olha a linha de defesa, uma água fraquíssima. Então o Fluminense tem que explorar a linha de defesa do Mamelodi para poder encontrar os gols. Outra coisa, o Borussia Dortmund empatou porque marcou pressão, marcou em linha alta. Então a zaga é muito ruim,
o Borussia aproveitou e fez os gols. O Fluminense tem que seguir esse mesmo modelo, essa mesma ideia de marcação para poder encontrar os gols também contra o Mamelodi hoje, tá? Toda atenção, ela é muito especial, ela se faz muito necessária para poder a gente vencer, ganhar mais uma grana e chegar às oitavas de final, tá bom? Apita o jogo o inglês Anthony Taylor, que é o árbitro experiente demais lá da Inglaterra, e eu espero que ele possa fazer uma arbitragem tranquila, tá? Sem problema nenhum, e que o nosso Fluminense possa estar muito melhor, muito qualificado nessa tarde para poder vencer o Mamelodi Sundowns, tá bom? Esse jogo a gente vai trazer para vocês depois uma live após esse jogo para poder falar da nossa classificação às oitavas de final, da nossa vitória. Hoje eu tô confiante num placar bem bacana do nosso Fluminense. Acho que a gente ganha hoje com autoridade. 2-0 o nosso Fluminense hoje. Arias faz mais um gol e, na minha opinião, Everaldo marca o seu primeiro gol hoje, um gol importante para poder selar nossa classificação rumo às oitavas de final, beleza? Esse é o vídeo de pré-jogo, tá? Quero te convidar para depois do jogo do nosso Flusão, depois da nossa classificação, você tá presente na nossa live. Tamo junto, um grande abraço, saudações tricolores e ó, rumo à nossa classificação. Vamos, Flusão!